Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais incríveis, emocionantes e inspiradoras da Bíblia, a história de Davi e Golias. Este relato não é apenas sobre uma batalha física entre um jovem pastor e um gigante. É uma poderosa lição sobre fé, coragem, confiança em Deus e como Ele pode usar pessoas simples para realizar grandes feitos. Estamos no tempo do rei Saul, o primeiro rei de Israel, um momento em que o povo de Deus enfrentava grandes desafios. Os filisteus, inimigos antigos de Israel, estavam em guerra contra o povo escolhido por Deus. Entre eles, havia um gigante chamado Golias, um guerreiro enorme e temido que desafiava o exército de Israel dia após dia, por 40 longos dias, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Mas Deus, que vê o coração e conhece o potencial de cada um, levantou um jovem inesperado para mudar o rumo dessa batalha. Para entender melhor essa história, precisamos voltar no tempo e conhecer o cenário em que ela aconteceu. O povo de Israel havia saído do Egito e estava estabelecido na Terra Prometida, mas ainda enfrentava muitos inimigos ao seu redor. Os filisteus eram um desses povos, conhecidos por sua força militar e armamento avançado para a época. Eles habitavam a região costeira e frequentemente ameaçavam as tribos de Israel, buscando dominar territórios e impor seu poder. O rei Saul, escolhido por Deus para liderar Israel, estava enfrentando dificuldades para manter a unidade e a força do exército. O medo e a insegurança tomavam conta do povo, especialmente diante da ameaça representada por Golias, um guerreiro gigante, descrito na Bíblia como tendo cerca de 3 metros de altura, uma estatura impressionante para qualquer época. Golias era natural de Gate, uma das cidades filisteias, e sua fama de invencível se espalhava entre os povos vizinhos. Golias usava uma armadura pesada, feita de bronze, que incluía um escudo, uma espada e uma lança, símbolos de sua força e poder. Só a ponta de sua lança pesava cerca de 7 quilos. Ele desafiava o exército de Israel diariamente, propondo um combate singular. Se alguém o derrotasse, os filisteus se tornariam servos de Israel. Mas se ele vencesse, o povo de Israel se tornaria escravo dos filisteus. Era uma batalha que decidiria o destino de todo um povo. Durante 40 dias, o gigante fez esse desafio e o exército de Israel ficou paralisado pelo medo. Ninguém queria enfrentar aquele inimigo tão assustador. Imagine o clima de tensão e desânimo que se instalou entre os soldados e o povo. O Vale de Elá, onde os 2 exércitos estavam acampados, tornou-se palco de ansiedade, dúvidas e orações silenciosas. Enquanto isso, longe do campo de batalha, vivia um jovem chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem da tribo de Judá. Davi não era um soldado, mas sim um simples pastor de ovelhas, responsável por cuidar do rebanho da família. Seu trabalho era solitário, exigindo atenção, paciência e coragem, pois frequentemente precisava proteger as ovelhas de animais selvagens. Apesar de sua juventude e simplicidade, Davi tinha uma fé profunda em Deus. Ele conhecia o Senhor como seu protetor e guia, e sua vida era marcada pela confiança no poder divino. Cuidar das ovelhas exigia coragem e atenção, pois os pastores precisavam proteger os animais de leões, ursos e outros perigos. Davi já havia enfrentado esses desafios e sempre atribuiu suas vitórias à ajuda de Deus. Um dia, Jessé pediu para que Davi levasse comida para seus irmãos, que estavam servindo no exército de Israel. Davi saiu cedo, levando pães, queijos e grãos, e chegou ao acampamento no momento em que o exército se preparava para enfrentar os filisteus. Quando Davi chegou ao acampamento, ele ouviu o desafio de Golias e ficou surpreso e entristecido ao ver que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo.
Ele viu o medo estampado nos rostos dos soldados e sentiu indignação ao perceber que o nome do Deus de Israel estava sendo afrontado por um pagão. Davi, com seu coração valente, não se intimidou. Ele perguntou aos soldados o que ganharia aquele que derrotasse Golias. Eles responderam que o rei Saul daria muitas riquezas, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos para a família do vencedor. Mesmo assim, ninguém se oferecia para lutar contra o gigante. Davi, então, decidiu que ele enfrentaria Golias. Seus irmãos e os soldados tentaram desencorajá-lo, dizendo que ele era apenas um rapaz e que Golias era um guerreiro experiente e armado. Mas Davi contou ao rei Saul sobre sua experiência como pastor, dizendo que já havia enfrentado e derrotado um leão e um urso que ameaçavam o rebanho. Ele confiava que Deus o protegeria também naquela batalha. Davi declarou: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu." Saul, sem opções melhores, permitiu que Davi fosse ao encontro do gigante. Saul tentou vestir Davi com sua armadura, mas ela era pesada e desconfortável para o jovem. Então, Davi preferiu lutar com suas próprias armas. Sua funda, 5 pedras lisas escolhidas no riacho e, acima de tudo, sua fé. A funda era uma arma comum entre pastores, usada para afastar animais selvagens e proteger o rebanho. Davi estava acostumado a usá-la com precisão. O momento do confronto chegou. Golias viu Davi se aproximando e zombou dele, dizendo que um jovem pastor não poderia vencê-lo. Golias se sentiu insultado por Israel enviar um rapaz, sem armadura, apenas com um cajado e uma funda. Mas Davi respondeu com coragem e fé: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Davi correu em direção a Golias, pegou uma pedra da sua bolsa, colocou na funda e lançou com força. A pedra atingiu Golias bem na testa, e o gigante caiu no chão, morto. Davi correu, pegou a espada de Golias e, para garantir a vitória, cortou a cabeça do inimigo, mostrando a todos que o Senhor havia dado a vitória a Israel. O exército filisteu, ao ver seu campeão caído, fugiu com medo. O povo de Israel, antes amedrontado, agora estava cheio de coragem e venceu a batalha, perseguindo os filisteus até as portas de suas cidades. O nome de Davi começou a ser conhecido em todo o país, e ele foi recebido com alegria e admiração pelo povo. A vitória de Davi não foi apenas sobre um gigante físico, mas sobre o medo, a dúvida e a incredulidade. Davi mostrou que a fé em Deus é mais poderosa do que qualquer força humana. Ele não confiou em armas, nem em sua própria força, mas no Senhor dos Exércitos. Essa vitória marcou o início de uma trajetória que faria de Davi um dos maiores reis da história de Israel. Ele se tornou um herói para Israel, e sua história nos lembra que Deus pode usar pessoas simples, humildes e cheias de fé para realizar grandes coisas. O exemplo de Davi nos ensina que, mesmo quando todos ao nosso redor duvidam, Deus vê o nosso coração e pode nos capacitar para vencer desafios aparentemente impossíveis. Podemos aprender com essa história que confiar em Deus nos dá força para enfrentar nossos próprios gigantes, sejam eles medos, dificuldades ou desafios no dia a dia. A coragem nasce da fé. Mesmo quando tudo parece impossível, podemos agir com confiança, sabendo que Deus está conosco. Não importa o tamanho do problema ou quem você é. Deus valoriza a humildade e a determinação. Assim como Davi, podemos usar nossos talentos e o que temos à mão para vencer as batalhas da vida. Além disso, a história de Davi e Golias nos ensina sobre a importância de não nos deixarmos abater pelas críticas ou pelo desânimo dos outros.
Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem duvidar de nossa capacidade, mas Deus conhece o nosso potencial e pode nos surpreender. Davi não se deixou influenciar pelo medo dos soldados, nem pelas palavras de seus irmãos. Ele manteve sua confiança em Deus e seguiu em frente. Por fim, aprendemos que toda vitória vem do Senhor. Davi deixou claro que o triunfo não era dele, mas de Deus. Ele deu toda a glória ao Senhor, reconhecendo que sem Ele nada seria possível. Que possamos, assim como Davi, reconhecer a mão de Deus em nossas conquistas e sempre agradecer por sua fidelidade. Hoje vimos como a fé e a coragem de um jovem pastor mudaram o destino de um povo. Que essa história inspire você a enfrentar seus próprios desafios com confiança em Deus. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes, ative o sino de notificações e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.